Fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo do canal aqui pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação, um corte aí, né? Um corte sobre Neto falando um pouquinho sobre o Flamengo. Ele já está com medo aí, né? Do confronto contra o Corinthians, né? Ele fala um pouquinho sobre os jogadores do Mengão, que estão em alto nível. E nesse vídeo vai falar também sobre o jogo, né? Contra o LDU de Quito, né? Esse jogo vai ser muito complicado na altitude. Vai falar todas as atualizações, escalação e muito mais nesse vídeo. Então, não perca nada, fica até o final desse vídeo. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Começou a pensar. Aí ele tá deitado na cama dele, com aqueles baita daqueles pijama. Pilotop. Aqueles corpos que é frio lá onde ele mora. Aí ele começa a dar calafrio. Aí ele começa a pensar, aí a hora que eu chegar, vou perder pro Flamengo já o primeiro jogo. Lembra do aí os caras... do Arrascaeta. Aí lembra do Arrascaeta. Aí lembra do Pedro Gerson. voltou. Aí o Pedro tá voltando. Pedro voltou. Aí começa a dar ansiedade. Aliás, falando em Pedro, ele já negou o Corinthians 5 vezes, hein? Pedro negou 3, Jesus, né? E ele negou 5 já. 5. Não, mas 10. O Flamengo hoje tem uma... Cara, vou chamar de decisão, cara. Perigosíssimo o jogo pro Flamengo. Decisão. Depois da derrota, obviamente, em casa, né? Decisão. Bota o grupo do Flamengo, por gentileza, que é o grupo C da Libertadores, porque a LDU já está se destacando na chave, já chega a 4 pontos. O Central Córdoba, a LDU venceu o Central Córdoba, né? O Central Córdoba venceu o Flamengo, são os 3 times que estão brigando. E o Flamengo hoje vai encarar a LDU em Quito. E o Táchira não vai incomodar muita gente, como parece claro nesse momento. Ô, Rizek, diga. Essa rodada pode ser uma tragédia para o Flamengo, porque o Flamengo pode ficar a 4 pontos dos dois primeiros. Exatamente. Sem depender apenas dele. O Táchira joga na casa do Córdoba. Exatamente. Então, o que essa derrota em casa para o Córdoba traz para o Flamengo de pesadelo, né? E a gente estava lendo aí, o Flamengo tem 31% de aproveitamento jogando na altitude lá na LDU contra a Liga de Quito. É um jogo em que o Flamengo vai ter que... O empate é um belíssimo resultado hoje para o Flamengo. Pelo menos segura, né? Sim, esse é Flamengo na altitude. Porque você fica com o resultado ganhando da LDU em casa, né? Depois, nos jogos de volta. Você tem a possibilidade de, ganhando da LDU, você ultrapassar o teu adversário direto. É um jogo duríssimo. O Felipe vai ter que quebrar a tua cabeça. A gente já viu que jogadores importantes não foram. De La Cruz não foi, o Alan não foi. Alan não foi. Que e ainda poderia Cássio até ser Alexandre, né? Os dois não foram por questões com altitude e o Alexandre. Eu tô com o Roger, pela dificuldade que é jogar em Quito e pelas características... É claro que o ideal é ganhar o jogo, mas é muito difícil ganhar em Quito. E coloca de novo o grupo que eu falei errado. Eu falei que a LDU derrotou o Central Córdoba. Não. Na primeira rodada eles empataram 0-0 na Argentina. E o Flamengo, fora de casa, derrotou o Tati. Olha a importância daquela vitória, hein? Que quase escapou no finzinho do jogo. Olha a importância. Se não tivesse vencido aquele jogo, já seria um drama para o Flamengo com 2 rodadas. Aí na rodada 2, o Flamengo perde em casa, do Central Córdoba, e a LDU em casa derrota o Táchira 2-0. E hoje o Flamengo visita a LDU. Eu lembro que quando saiu o sorteio, os dirigentes do Flamengo estavam no Paraguai, onde acontece o sorteio na sede da Conmebol, e foi meio que celebrado o grupo. Não, tem dificuldade de jogar em Quito, mas não é dos mais fortes. E a gente está vendo que é um grupo complicado, porque eu, pelo menos, não esperava o Central Córdoba fazendo o que ele fez no Maracanã. A gente imaginava ele deu um em bom Flamengo, jogo, né? Não foi uma vitória, obviamente, o Flamengo jogou melhor, teve primeiro tempo, então, algumas possibilidades, mas o Córdoba jogou o jogo. Jogou. Sim. O Córdoba não foi aquele cara que se defendeu só, uma bola parada, arrumou um pênalti. Não, jogou o jogo. Sim. E aí, insisto, esse resultado é fundamental, cara. Ter vencido o Táchira. Poderia estar o Flamengo hoje numa situação muito dramática. É o calorzinho do Táchira. Olha essa bola na trave no finalzinho. Essa trave, cara, essa trave pode fazer diferença na classificação do Flamengo. Agora, por outro lado, também se ganha o jogo em Quito hoje, meio que neutraliza esse tropeço do Maracanã, né? Porque quando você olha o grupo, você naturaliza um tropeço em Quito. Quito se perder, ok. Você consegue vencer em Quito, você ganha uma margem de erro para os outros jogos, né? Você minimiza bastante o que foi esse jogo, foi um resultado catastrófico, embora a atuação não tenha sido tão ruim assim. O Flamengo mete a bola na trave na última bola do jogo. Se a gente está falando da bola na trave do Táchira, do Bruno Henrique podia ter entrado, seguraria o Central Córdoba ali com... O Flamengo joga o próximo fora de casa também, né?
Acho que o próximo jogo do... Depois Santiago da LDU, Esteiro, o vai próximo jogar, jogo é fora e depois de casa fecha os dois também. em casa. A sequência é essa, Então, de cabeça de chave. assim, pode realmente complicar demais. E a LDU, como aliás é praxe nos adversários de times brasileiros nas competições sul-americanas, está priorizando a Libertadores. Então eles pouparam no fim de semana 8 titulares no Campeonato Equatoriano. Pouparam 8 titulares, visando ao jogo de hoje. O Flamengo não. O Flamengo foi com força máxima contra o Vasco. Normal, né? É a nossa realidade. E a deles vamos encarar brasileiro. O que importa para eles é esse confronto. Então se preparam muito para esse jogo. E além de jogar em Quito, vêm um pouco mais descansados, né? Agora, repara os lances da LDU. Muito pelo lado direito, quase o tempo todo. O jogo que eu acompanhei deles, que foi o 2-0 no Táchira, eles usam muito o lado direito. Tem um lateral que avança, que é o De La Cruz, tem o Brian Ramírez, que é um ponta canhoto. Ele é um lateral, ala esquerda, mas que está sendo escalado como um ponta pelo outro lado. Cruza com a perna esquerda normalmente. O time produz muito mais pelo lado direito. É o lado que o Flamengo tem um problema hoje para marcar, né? Você não tem o Alexandre no jogo, o Ayrton Lucas é opção natural, mas existe a ideia até, talvez, de botar o Varela improvisado por uma questão de marcação. Eu acho que vai ser pela marcação. Mas o jogo da LDU flui muito pelo lado direito, com um centroavante que é bom de área, com o Alex Arce, um paraguaio alto, que vai se virar ali dentro, chatíssimo para marcar. Então é um time que vai usar esse corredor muito mais do que usa o outro. Pelo menos foi a sensação que eu tive no jogo do Táchira, e estou vendo o lance do jogo contra o Alcas também que a gente mostrou. Foi para o Campeonato Equatoriano também, corredor direito o tempo todo. É uma coisa, um ponto de atenção para o Flamengo. Então pega o seu gancho e mostra a prévia da escalação do Flamengo e faço uma pergunta. Será que vai ser isso mesmo? Porque o Ayrton Lucas na esquerda não é exatamente um grande marcador, então acho bem possível que o Varela de novo jogue por ali, mesmo se no lateral direito já jogou por ali e é mais marcador que o Ayrton Lucas. É só uma pergunta, não tenho nenhuma informação. Sem o Alan e sem o De La Cruz, a prévia aponta para o Gerson fazendo uma função que ele não faz há algum tempo e você perde pegada no meio campo, porque uma coisa é ter o Gerson ali completando o meio campo, a outra é ter o Plata, ou o Cebolinha, ou o Michael, né? O Gerson recuado para segundo volante. Hoje em dia, até por isso eles estão deixando o De La Cruz, Alan, tudo de fora. Eles têm um estudo de quem funciona mais. Exato. Na altitude. Eu lembro do Ayrton Lucas ano passado na Bolívia. Foi contra o The Strongest. Ele faz o gol, é um dos melhores em campo. Isso aí. Eu tendo a achar que não vai ser esse time, não é cara. isso? Eu acho que é um time muito solto para jogar em Quito, mas vamos ver. Se você não tem o Arrasca ali por dentro, mas tem o De La Cruz, o De La Cruz, Gerson e Pulgar é uma configuração de meio. Se você tem Arrascaeta, Gerson, Pulgar, o Gerson já vai ter que ter uma atenção defensiva ainda maior. Uma capacidade de recuperação de bola, de ganhar disputa por ali maior. A LDU usa um meio-campista bem experiente, ele que é o Grueso, foi jogador da seleção do Equador, teve na última Copa. O outro, acho que é o Vidiamil, que é da seleção da Bolívia, aí é um pouco mais leve. Mas é um time que busca mais velocidade e força no corredor. Cara, o Alan não ia pra altitude também no Atlético. Também não ia. Eu acho que é uma questão física. Tá bom, mas você tira dois da mesma posição, pois né? é. Que é não indo do De La Cruz, você poderia usar o Alan. Cara, não é o Alan que tem um jogo muito ruim pelo Galo em Quito? Uma bola que ele entrega. Não me lembro disso diretamente. Eu me lembro dele ficando fora de viagem para altitude. As opções para ali podem. Quem, Jéssica? O Everton Araújo? Araújo por ali. Tem mais algum outro jogador que pode fazer a função de volante? Não, o Léo Ortiz, você botando o Danilo de zagueiro, mas já não é usado há algum tempo. O Felipe mesmo não usa, né? O Léo. Mas é uma opção. No aperto pode ser, né? Uma opção. Eu acho que tem outras possibilidades aí nesse time do Flamengo. Mas passa muito também, eu duvido, eu sou descrente dessa escalação. Acho uma escalação muito aberta para jogar em Quito. No Maracanã, beleza. Em Quito, eu acho. A não ser que os estudos apontem que esses caras da prévia vão voar na altitude. Os jogadores de lado do Flamengo, né, os atacantes de lado do Flamengo, eles recompõem muito bem. Sim. Eles têm um pulmão e o Felipe usa até Plata, 15 do segundo tempo e ele bota outros dois. Então, o Plata é equatoriano. Então, se ele começar com tem uma Plata memória de jogar e Michael, e depois botar Cebolinha e Luiz Araújo, ele consegue... Se ele der 45 minutos para cada um, ele consegue manter uma recomposição forte. Então, eu acho que pode até ser ele usar dois E aí, no intervalo, você faz a troca, você vai ter sempre tanto cheio ali. O Gerson faz essa função também. O Gerson faz também. O Plata é nome certo. Pelo histórico dele, de ter jogado tanto em Quito, o Plata é nome certo.
Mas acho que tem muita dúvida ali. Muita dúvida. Do meio pra frente. Muita E passa dúvida. muito A também questão pelo é o Flamengo Arrascaeta, aproveitar né? o ataque, né? O quanto ele pode sofrer com isso. Até mais que a defesa, acho. Não, de repente até 3 zagueiros não seria surpresa pra mim, cara. Tá na dúvida ali se Danilo joga. Já que você não tem um volante titular hoje, poderia até ser uma alternativa. Mas vamos ver, né? Estamos debatendo uma coisa que a gente só vai saber poucos minutos antes de a bola rolar. É legal, agora eu tô voltando o tempo e lembrando a discussão quando o Arthur Jorge estreia na altitude também, entra com 4 atacantes, né? Estreia contra a LDU, perde de 1-0, toma um gol de lateral, perde o jogo. São lições que outros às vezes vivem e que você talvez leve. O Felipe altitude não é novidade pra ele, pro Arthur Jorge era naquele caso. E depois ele foi Mineirão, tomou outra pancada do Cruzeiro. 3-2, mas é um jogo mais igual, né? Queriam acabar com ele, depois deu certo. Mas assim, estava falando aqui sobre o que tem de valência positiva o time da LDU, também tem problema defensivo. Não achei um time tão seguro defensivamente. O Tátira tem no primeiro tempo algumas bolas. E na estreia, aí eu não vi o jogo inteiro, vi alguns lances do jogo, eles sofreram muito contra o Central Córdoba, cara. De Central Córdoba ter estado muito presente na área. Foi melhor o Córdoba. Então, assim, também não é um time magnífico. Não é a LDU do Zubeldia campeã sul-americana, que é super competitiva. Em casa se torna. Esse que é o problema. Casa fortalece. Tem esse craque aí, né? Tem um craque. E a altitude de Quito, muito jogador que já foi lá, o Roger pode falar melhor do que eu. Não é como La Paz do ponto de vista do cardiovascular. É muito alto. É problemático. Você já foi a Quito? Demais. A Quito não. Então, eu sou suscetível a sofrer na altitude. Eu passo mal pra caramba. Mas em La Paz você passaria... Claro, não. La Paz eu... Ainda pior. Essa é a grande porque questão. não tem o que fazer, mas assim... Às vezes a resposta dos caras varia é um pouco melhor nesse jogo. organismo. O De La Cruz é atleta profissional, o Alan é atleta profissional e o organismo deles na altitude reage muito mal. A ver, o Internacional não tem esse problema, vai jogar no Beira-Rio hoje. Pessoal, antes de falar desse time do Flamengo que pode entrar em campo contra a LDU, eu quero dar um recado a vocês. Eu ontem fiz um vídeo aí sobre o Alcaraz, sobre o Vitor Hugo. O Vitor Hugo, para quem não acompanhou, inclusive até uma correção, eu falei que o Vitor Hugo foi envolvido na negociação Alcaraz-Everton, na verdade negociação Alcaraz e Southampton, quando o Flamengo comprou o Alcaraz junto ao Southampton, e aí envolveu o Vitor Hugo no empréstimo com opção de compra de 6 milhões de euros por 60%. E ontem, no vídeo de ontem, a gente trouxe a informação que o Vitor Hugo não faz parte dos planos do técnico Felipe Luiz e ele não será comprado pelo grupo do Southampton. Ele está atualmente jogando em um clube turco e ele não será comprado. O Flamengo já sabe disso, os empresários também já sabem disso, tanto é que eu confirmei a informação com os dois lados. O jogador retorna ao Flamengo. Os empresários não sabem qual será o futuro dele, mas pelo que eu apurei no Flamengo, ele não será utilizado pelo técnico Felipe Luiz, pelo entendimento de que ele não tem características e perfil para fazer parte do atual estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. E aí eu vi muitos torcedores resmungando, reclamando nas redes sociais, no Twitter e aqui também no YouTube, no Instagram. Como assim, Felipe Luiz não quer usar o Vitor Hugo? É jogador, é craque, não sei o quê. Gente, na boa mesmo, vou recordar um jogador a vocês. O Peterson, quando foi envolvido no empréstimo ao Atlético Paranaense, todo mundo reclamou. Porque é o novo craque, é um absurdo emprestar o jogador, não sei o quê. O Peterson não fez um jogo direito lá no Atlético Paranaense, foi devolvido ao Flamengo, depois foi emprestado ao clube português, Estrela Amadora, se não me engano. Aí agora está no Juventude, é reserva no Juventude. Eu acho que vocês, torcedores do Flamengo, têm a impressão ou a mania de achar que todo jogador cria das categorias de base do Flamengo é o novo Zico, é o novo Vinícius Júnior, vai se destacar, é joia. Não é assim não, gente. Eu gosto do Vitor Hugo, tá? Eu acho o Vitor Hugo bom jogador, mas também não é nada para ficar reclamando, resmungando em rede social que o Felipe Luiz não está utilizando o jogador. Gente, na boa, vocês já perceberam que o Felipe Luiz entende de futebol. Vocês acham mesmo que o Felipe Luiz não iria querer utilizar o jogador se ele não se encaixasse no estilo de jogo dele? Faz parte, é normal. Nem todo jogador que sai da categoria de base do Flamengo vai ser o novo Zico, o novo Vinícius Júnior, que vai ser venda milionária. Não é assim também não, gente. Tem que ter paciência. O Vitor Hugo tá jogando na Turquia, não é nem titular na Turquia. Tem 29 jogos, 9 jogos como titular. E ele não será comprado. Um jogador que custa 6 milhões de euros e o grupo do Southampton não quer exercer a compra. Vocês acham mesmo que se o Vitor Hugo tivesse se destacando lá,
ou se de fato fosse um grande jogador, como muita gente está aí dizendo que é o novo Zico, o grupo inglês Southampton não ia tirar 6 milhões de euros, que é merreca, entre aspas, para eles, para comprar o jogador de 20 anos. Pô, que mania feia de reclamar de tudo, porque é um absurdo, José Botto é um absurdo o que o Felipe Luiz está fazendo. Gente, essa operação, inclusive, foi feita pela antiga gestão, e a antiga gestão aceitou uma opção de compra de 6 milhões de euros por 60%, teoricamente, proporcionalmente falando, 10 milhões de euros por 100%. Simples assim, ou seja, a antiga gestão já havia percebido que não era esse grande jogador como muita gente imaginava que fosse ser. Eu mesmo, eu achei que o Vitor Hugo fosse render bastante, mas sabe qual é o grande problema do Vitor Hugo? Vocês torcedores sabem qual posição ele joga? Ele não tem uma posição definida. Uma hora ele joga de volante, outra hora joga de meio, outra hora joga de ponta. Na época do Vitor Pereira, e até mesmo com o Dorival Júnior, ele fez bons jogos. Depois o Tite, entre aspas, foi o deixando de lado, aí ele foi emprestado e tá aí. É um jogador que não consegue ser titular num clube turco. E muita gente acha que para o Flamengo é obrigado o Felipe Luiz utilizá-lo. Então fica esse recado a vocês, torcedores do Flamengo. E sobre o time que vai a campo logo mais para pegar a LDU, o Felipe Luiz não esboçou nenhum time titular. No único treino que ele teve preparatório para pegar a LDU, que foi lá já no Equador, esse treinamento, ele não formou nenhum time, não esboçou nada, fez apenas jogadas ensaiadas, de bola aérea, bola parada, nada definido o time titular. Eu tenho apenas uma opinião: Gonzalo Plata tem que ser titular, independentemente de qual time ele esteja pensando em mandar a campo. Um jogador acostumado a atuar na altitude, então ele tem que ser utilizado, até porque é um jogador que fisicamente, a parte física dele é muito boa, ele é um jogador extremamente intenso, eu sempre bato nessa tecla aqui. Então, para mim, ele tem que ser titular. Eu já falei qual é o meu time que eu quero, que eu acho que deveria ir a campo, e agora eu quero saber qual time vocês, torcedores do Flamengo, escalariam para esse duelo com a LDU. Valeu, galera! Entrando na... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Falar um pouquinho sobre esse vídeo. No começo aí, Neto aí já está morrendo de medo, né? Do Flamengo, que vai enfrentar aí o Corinthians no domingo, né? Pelo Brasileirão. Mas antes disso, o Flamengo tem um confronto, né? Contra a LDU, né? Hoje, um jogo bastante complicado aí, onde o Flamengo precisa vencer esse jogo na altitude. Um jogo que o Flamengo acabou se complicando, né? Porque perdeu em casa por Central de Córdoba, né? Era um jogo fácil, onde o Flamengo teria que ganhar, ainda ganhar fácil, mas acabou vacilando, né? E perdeu aí esse jogo. Teve a chance de empate no finalzinho ali com a cabeçada de Bruno Henrique. Mas esse é o problema do Flamengo. O Flamengo cria muito, mas não define muito bem. E isso que vem aí sendo o prejudicial do Mengão, né? Então o Flamengo precisa mudar isso para que isso não se torne algo rotineiro, né? E o Flamengo volte a fazer muitos gols, igual fez contra o Juventude. É isso, torcedor. Qual a sua opinião? Deixe comentário pra gente aqui, galera. Inscreva no canal e até o próximo vídeo.